No início de uma manhã fria de novembro, a pequena loja de ferragens de Bernice Worden, em Plainfield, Wisconsin, estava aberta, recebendo clientes que buscavam suprimentos para suas tarefas diárias. Bernice, uma mulher de 58 anos, era conhecida por sua simpatia e pela forma atenciosa com que atendia a todos na comunidade. Naquela manhã, Bernice foi vista pela última vez por um cliente atrás do balcão antigo quando este deixou a loja. Depois disso, os clientes que chegavam encontravam o balcão vazio e nenhum sinal de Bernice, que cuidava sozinha da loja fazia muitos anos. Ao longo do dia, sua ausência levantou suspeitas, e como a cidade era pequena e todos se conheciam, logo avisaram o filho de Bernice, Frank Worden, xerife da cidade, que correu para a loja vazia e sentiu um frio na espinha quando encontrou manchas de sangue perto da entrada. Alguns dias antes, Bernice havia mencionado a um amigo que Ed Gein, um cliente excêntrico e recluso, havia visitado a loja. As visitas de Ed eram raras, mas sempre causavam um certo desconforto. E nesta última vez, o comportamento de Ed estava ainda mais errático. O que começou como um desaparecimento misterioso, rapidamente se transformou em um pesadelo. Ficaram arrepiados? Vem comigo que hoje vamos explorar a vida de Ed Gein, o assassinato brutal de Bernice Worden e como esses eventos horripilantes moldaram não apenas a sua história, mas também deixaram uma marca indelével na cultura do terror. Oi pessoal, bem-vindos ao Enredei, o podcast onde desvendamos histórias policiais de ficção, adaptadas e narradas no estilo True Crime. Eu sou Lilica, uma apaixonada por livros e histórias policiais, e este é o Enredei, onde cada palavra pode ser uma nova pista. No episódio de hoje, especial de Halloween, iremos explorar um crime real. Através da vida de um dos mais infames criminosos da história dos Estados Unidos, Ed Gein. Sua história é tão aterrorizante que inspirou diversos filmes, que são clássicos do Halloween. Preparem-se para uma jornada sombria, onde a linha entre a loucura e a normalidade é perigosamente tênue. Se você já acompanha o Enredei, sabe que os episódios trazem histórias policiais de autores famosos e também alguns crimes reais que inspiraram livros ou, neste caso, filmes. Além do já citado Massacre da Serra Elétrica, Ed Gein também influenciou outros filmes, como Psicose, de Alfred Hitchcock, e O Silêncio dos Inocentes. Todos esses filmes têm elementos que ecoam a vida e os crimes de Ed, tornando um dos mais notáveis monstros da cultura pop. Agora, alguns recados importantes antes de começarmos. Este episódio do podcast foi elaborado com base em extensas pesquisas realizadas na internet. Algumas fontes trazem pequenas variações na história, o que pode trazer algumas diferenças no conteúdo final. Um aviso importante: os crimes descritos neste episódio são grotescos, macabros e podem não ser recomendados para pessoas mais sensíveis. Recados feitos, bora para a história real. Edward Theodore Gein, ou como ficou mais conhecido, Ed Gein, nasceu em 27 de agosto de 1906 em La Crosse, Wisconsin, em uma família disfuncional. Seu passado foi típico do passado traumático associado a assassinos em série. Seu pai George era um alcoólatra que tinha dificuldade para manter um emprego.
enquanto sua mãe Augusta era uma mulher rigorosa e religiosa que incutiu medo e paranoia sobre o mundo exterior em Ed e seu irmão Henry. Após a morte do pai de Ed em 1940, os meninos ficaram amplamente sob os cuidados da mãe, que se tornou ainda mais controladora, e a relação entre Ed e sua mãe se intensificou, tornando-se uma dependência tóxica. Desde muito jovem, Ed teve uma infância marcada por uma relação complicada com sua mãe. Augusta era uma religiosa fervorosa e pregava para seus filhos que o mundo era um lugar corrompido. Por isso ela não deixava que eles se aproximassem de ninguém, principalmente de mulheres, já que ela acreditava que todas as mulheres eram naturalmente prostitutas, com exceção dela mesma, claro, e que a bebida representava um mal ainda pior que deveria ser combatido. Augusta acreditava que o mundo era cheio de imoralidade e que suas únicas funções eram cuidar da casa e de seus filhos, Ed e seu irmão Henry, e ela castigava severamente os dois sempre que percebia que os meninos estavam fazendo amigos ou tinham pensamentos e curiosidades normais sobre sexo na adolescência. Henry e Ed eram muito diferentes em personalidade. Enquanto Ed era mais introvertido e dependente da mãe, Henry era mais independente e frequentemente expressava descontentamento com a forma como a mãe controlava suas vidas. Infelizmente, em 1944, Henry morreu sob circunstâncias suspeitas. Existem várias teorias sobre a morte dele. Alguns acreditam que pode ter sido acidental, enquanto outros levantam a possibilidade de que Ed tenha estado envolvido de alguma forma, instigado pela mãe, que estava cada vez mais frustrada com Henry, que vinha se tornando mais rebelde, cometendo o pior pecado que sua mãe podia pensar: namorar uma mulher mais velha e desquitada. No dia de sua morte, Henry e Ed estavam realizando trabalhos de queima de mato em uma propriedade perto de sua casa. Henry desapareceu em meio à fumaça e não respondia aos chamados do irmão, que gritava a plenos pulmões. Depois de algum tempo, o fogo ficou descontrolado e os bombeiros foram chamados. Além de controlar o fogo, os bombeiros se juntaram à busca de Henry. E ele foi encontrado algumas horas depois, caído, morto e envolto pelo mato. A causa oficial da morte foi dada como acidental por asfixia, mas não havia testemunhas que pudessem esclarecer o que realmente aconteceu. A morte de Henry teve um impacto profundo em Ed, que ficou ainda mais isolado e recluso após a perda do irmão. Muitos acreditam que a culpa por ter matado seu irmão foi determinante para a piora da situação de Henry. Essa tragédia familiar, junto com o controle excessivo de sua mãe, que morreu pouco menos de um ano depois, em 1945, deixaram Ed devastado e completamente sozinho. Com 39 anos, Ed ficou responsável por cuidar sozinho da fazenda e vivia do pouco que conseguia cultivar e de uma ajuda do governo a fazendeiros. Ed vivia isolado. As pessoas da cidade tinham pouco contato com ele, que era considerado o esquisito, o excêntrico, o louquinho da cidade, mas sempre pareceu inofensivo. Ele mantinha um distanciamento e era sempre educado em suas interações com vizinhos e pessoas da cidade, mesmo quando sua aparência foi se deteriorando com o tempo e ele vivia sujo e mal cheiroso. Foi então que, no início de uma manhã fria de novembro, em 1957, a pequena loja de ferragens de Bernice Warden, em Plainfield, Wisconsin, estava aberta, recebendo clientes que buscavam suprimentos para suas tarefas diárias. Bernice, uma mulher de 58 anos, era conhecida por sua simpatia e pela forma atenciosa com que atendia a todos na comunidade. Naquela manhã,
Bernice foi vista pela última vez por um cliente atrás do balcão antigo quando este deixou a loja. Depois disso, os clientes que chegavam encontravam o balcão vazio e nenhum sinal de Bernice, que cuidava sozinha da loja fazia muitos anos. Ao longo do dia, sua ausência levantou suspeitas, e como a cidade era pequena e todos se conheciam, logo avisaram o filho de Bernice, Frank Warden, xerife da cidade, que correu para a loja vazia e sentiu um frio na espinha quando encontrou manchas de sangue perto da entrada. Alguns dias antes, Bernice havia mencionado a um amigo que Ed Gein, um cliente excêntrico e recluso, havia visitado a loja. As visitas de Ed eram raras, mas sempre causavam um certo desconforto. E nesta última vez, o comportamento de Ed estava ainda mais errático. O que começou como um desaparecimento misterioso, rapidamente se transformou em um pesadelo. Após alguma procura na loja, Frank encontrou a nota da última compra, que foi feita por ninguém menos que Ed Gein. A polícia foi imediatamente para a fazenda dos Gein. Quando os policiais chegaram à residência de Ed, o que encontraram era de arrepiar. A atmosfera era pesada e opressiva. O mau cheiro era horrível e a bagunça generalizada. Apenas o quarto de Augusta, mãe de Ed, que havia morrido há anos, estava limpo e arrumado. Dentro da casa, os policiais encontraram o corpo de Bernice Warden, desmembrado e em um estado grotesco, pendurado em um gancho como se fosse um cervo ou qualquer outro tipo de animal de caça. Ed havia assassinado Bernice utilizando um rifle de caça e, em seguida, desnudado o corpo com uma brutalidade inimaginável. A cena era de fazer qualquer um tremer, com partes do corpo de Bernice utilizadas por Ed para criar artefatos macabros, como cadeiras estofadas com pele humana e outros objetos horripilantes. Um aviso: se você for sensível a descrições mais pesadas de crimes, aconselho pular 15 segundos do episódio, porque eu vou descrever um pouco mais sobre o que foi encontrado na casa de Ed Gein. Então vamos lá. Haviam móveis feitos de ossos e pele humana. Isso incluía cadeiras estofadas com pele e uma cúpula de abajur feita a partir do rosto de uma mulher. Partes e restos de corpos. A polícia encontrou várias partes de corpos e cabeças de mulheres, levando a uma investigação mais profunda sobre as atividades de Ed. Além disso, Ed criou um macacão da cabeça aos pés com pele humana de mulheres, que ele vestia sempre que queria se sentir próximo à sua mãe. Após a morte de sua mãe, em 1945, Ed tornou-se cada vez mais recluso e solitário, e sua saúde mental se deteriorou rapidamente. Ele começou a se envolver em necrofilia e roubo de túmulos, desenterrando corpos de mulheres que achava atraentes. Ele confessou ter feito 40 visitas a um cemitério local e roubado 9 corpos, incluindo o da mãe. Ele acreditava que ao fazer isso poderia de alguma forma trazer sua mãe de volta à vida. Ed Gein foi confirmado como assassino de 2 mulheres. Mary Hogan, uma proprietária de bar que desapareceu em 1954, e Bernice Warden. Embora ele tenha confessado esses assassinatos, acredita-se que ele possa ter sido responsável por muito mais, dado a natureza perturbadora de sua coleção de partes de corpos e os túmulos que ele roubou. Mary Hogan desapareceu de seu bar em dezembro de 54, sequestrada por Ed de maneira bem parecida com o caso de Bernice. Manchas de sangue também foram encontradas na entrada do bar. Mas a total falta de evidências ou pistas fez com que o desaparecimento ficasse sem solução até 1957, quando o corpo de Mary foi encontrado na casa de horrores de Ed. A pequena cidade de Plainfield ficou marcada para sempre no imaginário coletivo, e a população nunca se recuperou totalmente das atrocidades e do medo causado pelas descobertas na fazenda dos Gein. Misteriosamente, pouco após sua prisão, a Casa dos Horrores pegou fogo e não sobrou nada. O julgamento de Ed, que ficou conhecido como o Carniceiro de Plainfield, começou em 1960.
mas ele foi considerado inocente por motivo de insanidade. Ele foi internado em uma instituição de saúde mental, onde permaneceu pelo resto de sua vida. Ele morreu em 1984 devido a um câncer de pulmão. De arrepiar, né, gente? Realmente um episódio que faz jus ao Halloween, não acham? A história de Ed Gein não só chocou os Estados Unidos, mas também inspirou uma série de filmes de terror. Um dos mais notáveis é o Massacre da Serra Elétrica, lançado em 1974. O personagem icônico Leatherface, interpretado por Gunnar Hansen, foi inspirado em Ed Gein. Este personagem, um maníaco com uma serra elétrica que usa uma máscara feita de pele humana, é diretamente inspirado nas práticas de Gein e sua obsessão por pele. Além deste filme, Ed também influenciou outros filmes, como Psicose, de Alfred Hitchcock, e O Silêncio dos Inocentes. Em Psicose, Norman Bates, o personagem de Alfred Hitchcock, baseado em Gein, reflete as complexidades psicológicas de um homem profundamente afetado pela influência de sua mãe. Em Silêncio dos Inocentes, Buffalo Bill traz os métodos e motivações do personagem que ecoam as práticas perturbadoras de Gein. Vocês já devem ter assistido um destes filmes, se não todos, né? Deles, o que mais me impressionou foi O Silêncio dos Inocentes. O Hannibal Lecter, interpretado por Anthony Hopkins, me deu pesadelos por um bom tempo. E vocês, qual te deixou mais aterrorizado? Conta pra mim nos comentários. Os detalhes macabros da vida e dos crimes de Ed Gein levaram a uma longa fascinação por ele na cultura popular. Livros, documentários e filmes continuam a explorar sua história, muitas vezes misturando fato e ficção, e podem ser fontes para vocês que quiserem entender melhor os crimes e a história deste assassino em série. Também já está confirmada a 3ª temporada de Monstros, minissérie da Netflix que retratou em sua primeira temporada Jeffrey Dahmer e na segunda os irmãos Menendez. Na 3ª temporada será a vez de Ed. Aliás, gente, vocês assistiram alguma das 2 minisséries? Os detalhes são bem assustadores. O caso dos irmãos Menendez voltou com força total mais de 30 anos depois da condenação dos irmãos pelo assassinato dos pais, motivado por um movimento que começou no TikTok para libertá-los. Vocês sabiam? Voltando para a história, a vida de Gein exemplifica como traumas e problemas de saúde mental podem levar a resultados horríveis. Sua história serve como um lembrete assustador da escuridão que pode residir dentro dos indivíduos e do impacto do isolamento e trauma na psique humana. E é este tipo de aprendizado sobre as motivações de crimes hediondos que torna importante o estudo e a discussão do tema. Só assim somos capazes de pensar em formas de evitar que coisas horríveis como estas voltem a acontecer. Muito se tem falado sobre o fascínio das pessoas e principalmente das mulheres em relação a crimes reais. Eu acredito que a palavra fascínio não descreve corretamente. E minha intenção não é entrar em uma discussão filosófica ou defender o interesse por esses tipos de história. Mas no meu caso, meu interesse está muito ligado à investigação e o conhecimento da natureza humana. Por isso, sou fã de livros policiais e detetives como Hercule Poirot, Sherlock Holmes, Miss Marple, Cormoran Strike, Robin Ellacott, 2 detetives que eu ainda não tive a oportunidade de falar no Enredei, mas que, e se tudo der certo, em breve conto uma história deles, e muitos outros. E vocês, se quiserem compartilhar comigo sua opinião, mandem mensagem no Instagram. Obrigada a todos que me fizeram companhia até aqui. Espero que você tenha entrado no clima de Halloween ao se enredar na história de hoje. Continuaremos nossa jornada descobrindo pistas e desvendando mais sobre os personagens enigmáticos que são a marca registrada dos romances policiais no próximo episódio de Enredei. Lembrem-se que este episódio é sobre um crime real e um verdadeiro assassino em série. Mande seus comentários, pensamentos e sugestões. Conto com vocês para me ajudar a manter a qualidade e relevância do podcast e garantir que o conteúdo seja sempre interessante para vocês. Se você achou o episódio de hoje interessante, por favor, compartilhe com seus amigos, poste nas suas redes sociais ou envie diretamente para eles. E não se esqueça de seguir o podcast em sua plataforma preferida e ativar as notificações para saber sobre os novos episódios. Se puder também, avalie.
Obrigado a todos que ouvem e apoiam o podcast Enredei. Sem vocês isso não seria possível. Cuidem-se e até a próxima história.